Vitor, por que que eu tenho que fazer um processo de doação das minhas cotas para os meus filhos? Por que que simplesmente a gente não faz a venda? Assim eu consigo escapar do ITCMD de uma maneira mais fácil. Bom, o raciocínio, eu entendo essa pergunta quando as pessoas fazem, porque o raciocínio inicial que todo mundo deve ter ITCMD ele é um imposto gerado quando existe doação, correto? Beleza. Então, se eu não fizer doação, eu não pago ITCMD? Perfeito, o raciocínio está correto. Só que o que acontece? Aí, por que não pode fazer uma venda ao invés de fazer uma doação? Porque o processo de venda, ele quebra todos aqueles benefícios que você poderia conseguir num sistema de planejamento, porque simplesmente você estaria comprando. Então veja, um exemplo clássico, né, de um filho que compra as cotas do pai, e esse filho ele já é casado, né, num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime mais comum. Se ele compra essas cotas, ele compra toda a participação de um CNPJ e tudo que aquele CNPJ tem, por exemplo, todos os imóveis, o que ele comprou na constância do casamento passa a ser propriedade do cônjuge dele, ou seja, da esposa dele. Então ele vai estar comprando e vai estar automaticamente dividindo tudo com a sua esposa. E aí, se por acaso lá na frente, infelizmente, ocorra um processo de divórcio, ela vai ter participação em tudo que a família construiu lá atrás, entendeu? Por isso não é correto fazer. Se você faz a doação, que é o indicado, a doação é a forma correta de se fazer, você consegue gravar ali cláusulas de incomunicabilidade, por exemplo. É um instrumento muito poderoso para esse caso que eu citei, por exemplo. Ou seja, com a doação, quem está doando estipula as regras que quiser sobre o que ele está doando. Aí, enfim, por quê? Porque ele está doando. Então a pessoa pode fazer isso. Quando ela faz isso e coloca lá que não vai se comunicar, independentemente do regime de casamento do filho, a pessoa com que ele se casou e ele veio a se divorciar na frente, jamais terá direito a esse patrimônio. Entende o grau de proteção que o sistema começa a trazer?